Meus cumprimentos ao presidente Enivaldo, que preside a sessão nesse momento, aos colegas deputados que ainda se encontram no plenário, aos funcionários da Casa e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. Voltando à questão da Operação Lava Jato e as delações, nós temos ouvido, e hoje mesmo aqui um colega deputado disse, que os delatores são bandidos, delatando e não sei mais o quê. Eu até concordo que os delatores sejam bandidos, que se submeteram a isso. No entanto, até ontem, os delatados eram amigos desses bandidos e recebendo dinheiro desses bandidos. Então, se eu recebo dinheiro de origem ilegal de bandidos, eu sou o quê? A menos que eu não tenha a menor ideia sobre isso. Do contrário, nós estamos falando então da mesma coisa, porque os delatores são bandidos, mas os seus amigos, até ontem eram amigos, muitos frequentar festa, casas, os mesmos ambientes. Então, é claro que é necessário separar o joio do trigo, mas é uma situação que a gente precisa refletir bem, se os delatores são bandidos, o que são aqueles que receberam dinheiro de origem ilegal desses bandidos e que até ontem eram amigos de primeira ordem desses mesmos bandidos. Quando a gente vê a questão dessas delações todas e a forma com que os delatores falam, por exemplo, o Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo Odebrecht, eles falam, a maior parte deles fala disso com muita naturalidade, até às vezes com certo sarcasmo. A Hannah Arendt foi uma escritora judia, jornalista, considerada também filósofa, embora ela gostasse mais de ser chamada de cientista política do que de filósofa. Mas a Hannah Arendt, ela criou o conceito de banalidade do mal, deputada Eliana. A Hannah Arendt, ela era judia, mas assim, a sua vida profissional se projetou nos Estados Unidos, como jornalista, como escritora, como acadêmica. E ela, salvo engano, ela era jornalista do New York Times, quando depois da Segunda Guerra, um dos funcionários de Hitler foi julgado em Jerusalém. E ela escreveu um artigo que depois se transformou num ensaio chamado Eichmann em Jerusalém. Eichmann era o nome desse policial. Não era um policial, ele era como se fosse um ministro. Eichmann ordenou a morte de milhares de judeus. E aí, no julgamento, quando ele era acusado, ele se comportou como se ele não fosse o responsável por aquilo. Ele se comportou como se houvesse uma normalidade muito grande naquilo que ele tinha feito, porque ele era apenas um cumpridor de ordem. E a Hannah Arendt, ela chegou a enfurecer os próprios judeus, porque ela diz assim, que olhando para Eichmann, ele era um homem como outro qualquer. Era um pai de família, tinha filhos, ia à igreja. Então, ela fala sobre como se banalizava o mal através de pessoas comuns. Porque, assim, quem faz o mal não necessariamente é aquilo que a gente pinta, é um monstro, é uma pessoa que está fora da sociedade. Quem pratica o mal são pessoas do cotidiano, são pessoas que você vê todo dia, são pessoas que têm uma vida parecida com a sua, tem uma família, tem mãe, tem pai, tem filhos, vão à igreja, tem um convívio social. E é assim que é. A gente fica abismado de ver tanta gente envolvida, e claro que muita gente está sendo citada nessas delações, talvez sem merecer, mas grande parte eu não acredito que o seja, e que a gente fica se perguntando como essas pessoas que são pais de famílias, tanto os delatores quanto delatados, que levam uma vida como a nossa, como tem coragem de se envolver nessas questões? Num país com tanta miséria, num país onde falta tanto dinheiro, onde você atropela pessoas passando fome no meio da rua, onde nos hospitais as pessoas estão jogadas pelos corredores, onde se mata
em função da violência exacerbada, se mata mais do que as guerras. Nos últimos anos se matou muito mais no Brasil do que se matou na Síria, por exemplo, numa guerra que se prolonga já ali desde o ano praticamente de 2011, 2012. Então, se banalizou, fazendo uma referência a Hannah Arendt, né? O mal se banalizou. E esse é um grande risco para nós, enquanto sociedade, porque se a gente se acostumar com isso, então não haverá mais solução para nada. Nós precisamos urgentemente, não é essa indignação de ir às redes sociais e xingar todo mundo e tal, não é essa indignação, é outra, é uma indignação que nos leve a transformar o nosso pensamento e as nossas ações. E ao contrário do que parte da sociedade está fazendo, repetindo, né, a cantilena de que todos os políticos são ladrões, de que ninguém presta e que tem nojo da política e que não vai votar em ninguém, é o contrário disso que tem que ser feito. A sociedade tem que aproveitar esse momento para entender claramente o que está acontecendo, separar o joio do trigo e participar ativamente desse processo. Sem a participação da sociedade, não haverá mudanças. E é curioso que nós dissemos o Brasil é uma democracia, mas não é que a Constituição diz que o poder emana do povo? Então quem tem o poder de fato seria o povo, e dele nada deve ser escondido, porque o poder, segundo a Constituição, está na mão do povo. E se o povo é alijado de participar de processos, seja ele de que for, então a democracia de fato não existe. Como então nós vamos falar de reforma previdenciária, que vai mexer na vida de todo mundo, como vamos falar de reforma política, como vamos falar de reforma tributária, que mexe profundamente com a vida de cada cidadão, se os cidadãos estão sendo alijados completamente desses processos. Agora, mais do que nunca, e me parece, deputada Eliana, que os caciques políticos do nosso país, em grande parte, eles não perceberam o que está acontecendo. E querem criar máscaras e máscaras para essa situação. Olha lá em Brasília, agora os políticos que foram, os partidos que foram multados na última eleição porque usaram irregularmente o dinheiro do fundo partidário, eles querem que a justiça autorize eles utilizarem o dinheiro do fundo partidário para pagar as multas do mau uso que fizeram do próprio fundo partidário, que é dinheiro do povo. Olha só, não estão entendendo o que está acontecendo, não estão entendendo a indignação da sociedade. E os partidos políticos, e aí eu incluo o meu, porque grande parte dos caciques, o presidente do meu partido está agora, né, envolvido até os bigodes com essa questão da Lava Jato. Como modificar alguma coisa no país se os partidos não se automodificarem? Porque agora seria a hora dos partidos virem a público e dizer assim, não, nós estamos dispostos a uma nova conduta, a uma nova prática, a ética, a republicanismo mesmo, de fato, e por isso nós vamos expurgar do partido todos aqueles que já foram condenados, já foram processados, estão sendo investigados, e esses que estão delatados e que ainda não foram investigados, que fossem licenciados e tirados dos cargos de chefia dos partidos. Porque, do contrário, como é que você vai ter reformulação? Olha, salvo engano, Valdemar da Costa Neto, que já foi preso, já condenado, ele continua presidente do seu partido. Como é isso? Então não haverá modificações nunca se os próprios partidos não demonstrarem à sociedade a sua vontade e o seu compromisso de modificar. Nenhuma reforma dará conta de nada se os próprios partidos que pregam reforma política o tempo inteiro, mas não pregam reforma interna. Deputado Sérgio Magés. Porque a reforma deveria começar no interior de cada partido, porque isso talvez convenceria a sociedade de que os partidos estão seriamente comprometidos com uma nova política. Pois não, deputado? Eu quero lhe cumprimentar pelo extraordinário pronunciamento que Vossa Excelência faz na tarde de hoje e quero, na conclusão do seu pronunciamento, só acrescentar. Observando essa reforma, mini-reforma política que eles estão propondo, os caciques dos grandes partidos estão propondo, todos eles, de extrema esquerda, reunir com extrema direita e
convergir desse pensamento da lista fechada nesse momento do país e agora querem piorar para a sociedade essa apresentação. Além de apresentar a lista fechada, o candidato a governador do partido, ele pode candidatar a governador e ainda fazer parte dessa lista fechada, porque caso ele perca para o governo, ele assume o mandato de deputado federal. Isso é um verdadeiro absurdo e a sociedade precisa estar consciente disso para não permitir que isso aconteça no nosso país. Parabéns pelo pronunciamento. Com certeza. Obrigado. Presidente, aproveitando esse minuto que ele ainda está na tribuna... Já acabou, já. Eu já acabei. Só para... A Vossa Excelência pode falar. Obrigado, presidente. É muito importante a gente esclarecer para a sociedade, nesse momento, o que o deputado Freitas e o deputado Sérgio Magés estão colocando, de uma maneira muito clara. Essa lista fechada nada mais é do que dar oportunidade a essas mesmas pessoas que cometem sempre os mesmos erros a estarem sempre no mesmo local. Então, nós devemos estar falando e divulgando, como o deputado Sérgio Magés, como o deputado Freitas, como o deputado Padre Honório, Hércules, a Eliana, sempre tem falado que nós devemos deixar a política cada vez mais clara, deputado Sérgio Magés. O PEN, lá em Brasília, é a favor do voto aberto, não de listas fechadas, né? E ele quer realmente fazer parte dessa nova política. E nós estamos aí nesse mesmo pensamento de Vossa Excelência e vamos ficar aqui martelando na nossa Assembleia Legislativa para que chegue lá em Brasília bons deputados federais que o Estado do Espírito Santo precisa para que votem numa reforma, realmente uma reforma política, porque dessa reforma que eles estão fazendo, eles não estão fazendo nenhum tipo de reforma, muito pelo contrário, é uma reforma paternalista, digamos assim, só para proteger os interesses deles próprios na manutenção dos seus cargos, mesmo no momento difícil que eles estão passando. Com certeza. Muito obrigado. Obrigado, presidente.